AppSec2Go, o podcast da Conviso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec2Go, um podcast da Conviso que faz parte de uma série de ações aí para fomentar a comunidade de AppSec e desenvolvimento. Eu sou Gabriel Galdino e estou hoje aqui com a nossa convidada, Daiane Santos, entusiasta de InfoSec com foco em segurança mobile e privacidade de dados. Ela é graduada em engenharia de computação e atua hoje como engenheira de segurança de aplicações no Nubank. Obrigado, Daiane, por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, e você? Eu agradeço pelo convite. Tudo ótimo. E antes de começarmos essa conversa, é importante lembrar que no nosso blog da Conviso, você encontra conteúdos como esse e muitos outros sobre a AppSec que pode te ajudar a implementar a segurança durante o processo de desenvolvimento. Bora lá, então? Certo. Hoje estamos aqui, então, para falar sobre segurança em construções de aplicações mobile. E para entender um pouco sobre isso, é importante a gente pensar que toda hora a gente está ali olhando o celular, está baixando algum aplicativo. As empresas hoje elas têm investido nessa área. Toda empresa hoje ela quer ter um aplicativo, todo mundo busca algum serviço, alguma função que atua através de uma aplicação mobile. E com isso também, né, com esse aumento de aplicações mobile, também vem aumentando os tipos e também a quantidade de ataques. Isso tem ganhado atenção, tem chamado a atenção dentro aí da internet. E muitos desenvolvedores e especialistas em segurança também têm buscado conhecer um pouco mais sobre a segurança no âmbito de aplicações mobile, mas muitos deles acabam enfrentando algumas dificuldades por conta de algumas peculiaridades em relação a esse universo, que depois a Daiane pode explicar um pouco melhor sobre. Então, para entender, aí já dando um spoiler, né? Para entender sobre segurança mobile, eu convidei aqui a Daiane para poder explicar, então, como que funciona, o que é, como que se constrói aplicações mobile seguras e como desenvolvedores podem adotar uma postura proativa de segurança em relação à construção, né? Evitando aí ameaças e riscos para a sua aplicação. E para começar a falar para começar a falar sobre esse tema, gostaria que a Daiane se apresentasse aí, falasse um pouco sobre a sua área, o que ela atua, como que é no Nubank, enfim, como que ela chegou aí nesse âmbito de segurança mobile. Bom, vamos lá. Eu comecei trabalhando com desenvolvimento de jogos, assim, quando eu ainda estava na faculdade. E eu trabalhava justamente nessa parte de desenvolvimento de jogos voltados para mobile. Então, ali começou o meu interesse justamente por essa área. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo, teve computador durante a vida inteira, assim, na infância, para ficar jogando o jogo do milhão e etc. Então, eu sempre fui mais para a parte de ficar mexendo no celular do que ficar mexendo no computador. Então, eu sempre tive essa curiosidade de, tipo, ficar desmontando desde aqueles aparelhos antigos, tipo, sei lá, MP5 e afins, para entender um pouquinho sobre como funcionava, sobre a estrutura mesmo do aparelho e, enfim, como que a gente conseguia fazer cada tipo de configuração. E isso foi para a minha vida, né? Depois de que eu já estava trampando com jogos, eu vi que esse não era o que eu queria, assim, para o resto da minha vida. E eu comecei a buscar um pouquinho mais sobre a parte de segurança depois que eu vi uma palestra do professor Renan Cavalheiro. Ele ficava assim, caraca, que demais esse negócio de forense, não sei o quê. E daí eu fui estudando, e até eu cheguei na parte que eu gosto, que é a parte de mobile security. Eu sei que não tem muito a ver, mas eu fui estudando forense, fui estudando ataque, fui estudando defesa, fui estudando mobile. Falei, não, isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu quero me achar. E desde então eu comecei a atuar na parte de segurança, enfim, segurança geral e agora segurança mobile, trabalhando em fintechs. Eu trabalhei na Quanto também e agora estou trabalhando no Nubank. Então, desde quando eu voltei para a segurança, né, comecei a trabalhar em segurança da real, eu sempre trabalhei em fintechs e num ambiente mais voltado para apps bancários. É do dinheiro, é do dinheiro. Certo. E, então, você sempre atuou na área de fintechs, dentro da área de segurança, e só mais recentemente que você foi para mobile, é isso? Sim, isso. Depois que eu vim para o Nubank, eu comecei a trabalhar com mobile de fato. Então, você já tinha um conhecimento de segurança em outros tipos de aplicações, por exemplo, web, e a partir disso você foi
indo para mobile. E aí eu já pergunto, como que foi de outros tipos para mobile, né? Existe muita diferença entre esses tipos de aplicações, por exemplo, web e mobile? Como que é lidar com esses dois universos que, para muitos, parece ser algo distinto? Sim. Eu comecei trabalhando muito na questão de segurança de APIs e tudo mais, né, de um AppSec de uma forma geral, e acabei migrando para a parte de mobile. A gente tem algumas coisas que são bem parecidas, tipo ferramentas de SAST e DAST existem para os dois ambientes, embora tenha alguns pontos de diferença, principalmente em questão de linguagem, em questão das próprias vulnerabilidades que a gente encontra dentro desses dois ambientes. Então, quando a gente está falando de uma aplicação web, a gente tem um cenário muito mais grande, né? Tipo, um leque de possibilidades que a gente consegue ter. Então, com uma aplicação web, você consegue usar ela para mobile, para desktop, enfim, para várias coisas. Consegue usar câmera de diversos dispositivos e você, querendo ou não, você tem um cenário de ataque, né? Uma superfície de ataque muito maior. E quando a gente fala de mobile, a gente também tem uma superfície de ataque muito grande, mas ela é voltada só para esses dispositivos. Então, a preocupação que a gente precisa ter é voltado para o dispositivo e coisas que tenham a ver a mais com a parte do dispositivo em si. Então, quando a gente fala mais de segurança mobile, a gente está preocupado no código dentro do aparelho, tipo, o que você consegue explorar ali dentro, as falhas, enfim, tudo que possa acontecer com o aparelho, com o código que está ali, as aplicações que estão ali, os aplicativos que você baixa. Então, acaba sendo um pouquinho mais específico do que esse leque gigantesco que a gente tem no web. Isso do código estar no aparelho é uma coisa assim, que chama um pouco de atenção, né? E isso que você comentou também, de a aplicação mobile ela poder também interagir com outras aplicações dentro do aparelho. E isso também pode gerar isso pode acarretar também certas ameaças. É muito comum ameaças nesse sentido de aplicações externas que, de alguma forma ou outra, acaba ali corrompendo uma aplicação que estava segura, né? Que a gente achava que fosse segura. Então, isso é até bastante comum, porque hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande para baixar coisas da internet, né? Então, sei lá, alguém postou num grupo aqui do Facebook essa versão desse app, eu vou lá, baixo e instalo no meu celular, era um malware e, tipo, me trouxe um monte de problema. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, porque as pessoas elas não têm todo esse cuidado de, tipo, putz, eu estou baixando uma coisa fora da loja, eu preciso ter certeza de que o que eu estou fazendo é realmente o que eu devia estar fazendo. Então, a maioria das pessoas não tem esse tipo de preocupação, fazem download de qualquer coisa, seja, enfim, de arquivos, seja de aplicativos, enfim, de forma geral, acabam não tendo esse tipo de cuidado, também começam a armazenar muita coisa dentro de dispositivos, esse dispositivo é roubado, e, enfim, traz um monte de problema para a pessoa também. Uma coisa que é interessante, assim, que a Apple fez para lidar com esse problema é que todos os aplicativos de terceiro, que não são da Apple especificamente, funcionam dentro de uma sandbox. Então, quando você baixa lá um aplicativo de uma forma geral da própria Apple Store, ele vai ficar rodando ali numa sandbox para que ele não tenha acesso suficiente para fazer modificações dentro do seu dispositivo e de outros apps. Então, se esse dispositivo, assim, essa aplicação precisa de uma informação de outra aplicação, ela pede por dentro do sistema, daí aparece aquele lá, tipo, que você geralmente clica lá, tipo, ask app to not alguma coisa, tipo, dot track, para ele não ter essas informações ou deixar permitir essas informações. Então, uma coisa que é bem legal e é bem relevante é você ter justamente uma coisa voltada para essa questão de sandbox, né? Que justamente você não permite que outros aplicativos mexam e façam algumas modificações dentro do seu aparelho em si, porque você está deixando ele de uma forma mais segura. Então, por isso que muita gente até fala, né? Que, não sei o que, a Apple mais segura, e começa aquela discussão gigantesca. Mas, na verdade, os dois aparelhos, eles são muito parecidos, tipo, toda essa questão de segurança, ela é muito parecida em questão de, como a gente vai criar uma estrutura, uma arquitetura que seja funcional e que não traz um problema, não seja devagar, blá, 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 blá. Só que elas funcionam dessa forma diferente. Tipo, uma vez que o Android você consegue pegar e baixar no seu celular e instalar, a Apple já não permite que você faça isso, a menos que você tenha um dispositivo com jailbreak. Então, quando você tem root, você consegue, né, tipo, mexer no seu aparelho, só que a consequência é direto sua, ela não tem mais a ver com o fornecedor ou do lugar que você comprou.
E justamente essa questão de quanto mais acessível for, mais as pessoas vão querer mexer, querer modificar, querer instalar alguma coisa aleatória, e isso pode acabar gerando algum tipo de problema. Sim, isso do Android, da Apple, né, do iOS, é uma discussão também muito grande dentro da comunidade aí de segurança. Afinal, tem muita gente que fala, dispositivos da Apple são mais seguros porque a Apple ela realiza aí essa pré-análise do código das aplicações que ficam ali na sua loja. E aí você lançou um artigo, né? Inclusive a gente pode deixar o link aí na descrição desse episódio, que fala um pouco sobre, na verdade é uma série, né, pelo que eu vi, é uma série que você está lançando aí, esse seria o primeiro, sobre essas questões aí que envolvem aplicações mobile da Apple. E então essas aplicações de iPhones, né, e outros dispositivos mobile da Apple, eles passam então por uma pré-análise antes de entrar na loja, e isso é de fato uma coisa que deixa mais seguro em relação, por exemplo, a um Android, que né, parece ter um pouco mais de liberdade para você colocar aplicações ali na loja deles. Sim. Existe de fato essa diferença, então? Sim, nesse quesito, sim. Tudo que vai para a Apple Store passa por uma análise da Apple primeiro, que é o que eles chamam de uma assinatura de código. Então, a Apple só roda as aplicações que são assinadas por eles. Então, isso quer dizer que, mesmo as assinadas, elas rodam em sandbox. Acho que é necessário, tipo, a gente colocar isso aqui. Só que, se um aplicativo não tem nem a assinatura da Apple, ele simplesmente não vai funcionar. Então, você não consegue baixar de Apple Store, enfim, não consegue baixar de nenhum outro lugar. A Apple também só permite que você baixe direto da loja, né? Tirando os casos de jailbroken que eu tinha comentado. E tem essa questão, né? Tipo, a assinatura, a questão de ele sempre fazer essa verificação, a questão de sandbox, isso são coisas que a gente não tem especificamente dentro do Android. E que não foi projetado para ter, pelo menos até agora, né? Tipo, justamente a ideia era ter um ambiente mais livre, a Apple não. Eles procuram que seja um ambiente mais fechadinho, enfim. Então, dentro do próprio sistema da Apple, quando a gente fala de superfície de ataque, a gente tem diferenças dos próprios dispositivos entre eles mesmos. Tipo, o iOS é diferente do iPad, que é diferente do macOS, e cada um deles tem peculiaridades de segurança, algumas ferramentas a mais que são criadas justamente para prevenir que tenha alguns tipos específicos de ataque. Então, tem uma série de dispositivos que você precisa achar vulnerabilidades ou até criar, tipo, exploits imensos para que você consiga fazer, enfim, consiga atacar da forma como você gostaria. Isso acaba até sendo um problema muito sério para o atacante, né? Porque você chega e você desiste, você não fala, nossa, me dá muito trabalho, vamos deixar quieto e querendo ou não, você justamente tenta focar aonde isso vai ser mais atrativo, né? Então você vai aonde tem a maioria de pessoas, que no caso acaba sendo nessa parte de Android. Então, essa discussão aí vai longe, mas tem muita coisa envolvendo isso. Com certeza. Aí vai ter o time lá do Android, time do pessoal da Apple, e aí, enfim, é um grande debate. E só que tem um ponto que você mencionou logo no início, quando a gente diferenciou aplicações web de mobile, que é de superfície de ataque. Você comentou que as aplicações web elas têm uma superfície de ataque maior do que as mobile. E agora você comentou também sobre isso em relação dentro do próprio ecossistema, né, mobile, né, que existem assim aplicações, enfim, que podem ter uma maior que a outra. E dentro agora, botando aquele nível macro entre web e mobile, qual que é a diferença nesse sentido de superfície de ataque? Assim, porque um tem maior e outro é menor, assim, para quem está conhecendo ainda também esse mundo de segurança dentro dessa visão de superfície de ataque. Sim. Quando a gente fala de aplicações web, a gente pode rodar elas tanto em mobile quanto desktop. E isso para a gente já são dois ambientes, né? Tipo, você consegue fazer algum tipo de ataque voltado para isso no computador e consegue fazer voltado para a parte que seja voltado para o mobile mesmo. E quando a gente está falando de mobile, é ali o código dentro do celular, assim, você volta tudo para um lugar só. Então, é um dispositivo versus algum lugar com dois a mais, né? Porque você também pode rodar em outros lugares. Então, tem essa diferença mais de tamanho mesmo. Enfim, tem N possibilidades. Quando a gente está falando de desktop, aí a gente vai... A gente tem muito mais coisa, muito mais perfis de ataque do que a gente imagina com um dispositivo só.
Sim. Em relação também a questões, agora voltando agora mais especificamente ao mobile, quando você comentou da assinatura de código e também sandbox, o que seria isso em termos práticos, né? Essa assinatura de código seria como se fosse uma espécie de análise estática do código, e o sandbox uma espécie de penetration testing, só para a gente entender, quem é mais leigo nessa parte mobile, entender sim, os termos mais questões práticas, assim. Sim. A questão de assinatura de código é como se fosse um teste mais estático. Então, e quando a gente fala de sandbox, a gente pode fazer uma analogia a uma caixa de areia, que é um lugar ali que você pode brincar com seus brinquedos e você não vai se machucar se você cair, enfim, se acontecer alguma coisa. E a gente leva isso para um meio de sandbox de teste, onde você consegue fazer testes sem afetar o meio de produção, que geralmente é aquele medo da galera de tipo, não, não vamos testar nada em produção, por favor, não vamos testar mesmo. Mas você consegue fazer vários testes, tanto de segurança quanto testes de funcionalidade. Enfim, você consegue fazer quase todos os testes ali que você faria no meio produtivo, só que num lugar mais seguro que é criado justamente para isso. Então, todas as modificações que você precisa fazer antes de fazer o release de alguma coisa, de testar features novas, enfim, uma série de funcionalidades, você consegue ver se todas elas estão funcionando da maneira como você esperaria, tipo, em questão de lógica, em questão de negócio, antes de você colocar isso para o público geral. Então, o sandbox funciona dessa maneira. É muito importante ter algum ambiente assim para justamente você prevenir que alguns problemas de segurança aconteçam. Tipo, ai, putz, eu dei o release disso aqui na loja, tem uma puta vulnerabilidade, só que a gente deixou isso passar e a gente nem gostaria que tivesse passado. E a gente não fez teste suficiente, não conseguimos ver o que estava acontecendo, mas agora a gente vai ter que fazer uma correção, um hotfix assim, correndo. Então, é muito importante você realizar esse tipo de teste, os testes de uma forma geral, para prevenir justamente esse tipo de problema. Em relação mais à questão de impacto e em relação também às ameaças, quais são as principais ameaças que a gente encontra para aplicações mobile? Assim, a primeira que me vem em mente é vazamento de dados, né? A Kari, nossa pentester aqui da Conviso, uma vez ela estava relatando um caso de que ela encontrou, por exemplo, isso dentro de uma aplicação mobile, de que fazendo um teste ali de um aplicativo com dados da administradora, de que se esse celular fosse roubado, por exemplo, a pessoa que roubou aquele celular, e se ela tivesse esse conhecimento de código, ela conseguiria ter acesso a dados enfim, do administrador e conseguir também, enfim, entrar no sistema e etc. E isso, eu fiquei assim, gente, realmente, então tem essas possibilidades ali que você pensa assim, que numa aplicação web não tem esse tipo de pensamento, né, que é mais dado ao comportamento do usuário, ou também a questão do celular em si, né, que é algo físico, né, e isso realmente me chamou a atenção. E além do vazamento de dados, o que mais que é possível, assim, de acontecer dentro dessas ameaças, enfim. Bom, tem a questão de deixar arquivos guardados em lugares abertos, né? Tipo, enfim, tanto como você comentou, tipo, deixar de falar escrito num bloco de notas, mas você armazenar em lugares que, se uma pessoa fizer um reversing ali, ela vai ter acesso a alguns dados também. Questão de autenticação e autorização. Muita gente não leva isso tão a sério, assim, de tipo, putz, vamos testar isso aqui 100 vezes, ou ver se o tempo de sessão está um tempo considerável. Acho que mais os top 10 da OASP mesmo, que são bem conhecidos, que a gente também tem um OASP Top 10 voltado para mobile, né? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. E eu acho que como desenvolvedor seria legal, tipo, dar uma olhada nisso também, entender como um pouquinho de cada um, como funciona, os modos de você conseguir evitar, porque ali você já está prevenindo bastante coisa. Tem também algumas questões de, tipo, putz, fez commit de alguma coisa, deixou em aberto ali uma senha hard-coded, então quando alguém faz um reversing também consegue fazer a leitura de tudo isso. Eu acho que é mais voltado para isso, sabe? Eu acho que tem vários desses problemas que eles são bem evitáveis, assim, de uma forma fácil. Uma coisa que não é muito comentado, assim, mas que de uma forma geral, assim, aqueles problemas voltados para a parte de headers de segurança, sabe? Que sempre aparecem ali como info no pentest, mas que geralmente a galera não leva muito a sério para colocar, mas Uhum. que são problemas que são evitáveis e que não é tão difícil assim de corrigir, mas que fazem uma diferença muito grande lá no final. Com certeza. Não, e você trouxe aqui uma referência muito importante que estava aqui no nosso roteiro, que é sobre a OASP,
E a gente fala muito da OASP Top 10, né, na OASP 10, as principais ameaças ali, as categorias de ameaças para aplicações web, e a gente esquece que existe o MAS-VS. Na verdade, o MAS-VS é sobre padrões de requisitos, mas existe um OASP Top 10 também mobile, né? Existe é, a OASP ela tem documentações para mobile. E é importante a gente deixar isso aqui bem explícito para que as pessoas que desenvolvem essas aplicações possam também consultar essas referências para poder também ficar por dentro das principais ameaças, das principais medidas, né, também dos padrões de requisitos de segurança. Se você tiver alguns aí para comentar, para poder trazer essa curiosidade para o público, para que ele possa depois consultar. A gente tem esse mesmo que você comentou, e a gente tem o Testing Guide, que você justamente faz testes de segurança voltados para mobile. Então, é Mobile Security Test Guide. E daí você consegue pegar eles e fazer tipo, meio que uma checklist mesmo para ver se você está passando por todos os pontos e a sua aplicação está saindo segura desde a etapa do desenvolvimento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Assim como você comentou, existem vários, existe também o de API, que eu acho que é interessante, porque geralmente também uma aplicação, ela sempre vai bater numa API, e eu sempre falo para a gente nunca confiar 100% na API de terceiros. Então, é sempre importante que a segurança esteja do nosso lado e não do lado da outra pessoa. Então, acho que também é um ponto super importante, assim, para dar uma olhada, dar uma lida, ou pelo menos entender como que isso funciona. Com certeza, isso das APIs, e a gente também pensa nas bibliotecas de terceiros, porque também está dentro das aplicações web e outros tipos de aplicações, é realmente fundamental, é algo que toda pessoa desenvolvedora precisa ter em mente, né? Tanto adotar uma API de terceiro quanto uma biblioteca de terceiro. Tudo aquilo que você não escreve, você precisa ter essa visão crítica de que, talvez eu esteja trazendo ou importando algum código seguro na minha aplicação. E trazer essa visão é muito importante dentro também do mobile. Teve até um problema que aconteceu essa semana passada, na verdade, que eu não sei se você chegou a ver, mas um cara começou a clonar vários repositórios, assim, e começou a inserir malware dentro deles, coisa de, tipo, vários. Eu não vou chutar o número aqui, porque eu não lembro de cabeça e eu não quero passar uma informação incorreta, mas, tipo, foi muitos. Eu posso depois te mandar pra gente deixar linkado aqui essa notícia. Mas realmente, tipo, se você não presta atenção da onde você está baixando, do que você está pegando, tipo, da veracidade e integridade daquilo ali, é um problema muito sério. Acho que até a questão de, tipo, eu quero desenvolver alguma coisa mais segura. Faz análise de SDK, tipo, manda para o time de segurança revisar. Se não tem time de segurança, igual você falou, tipo, pega uma análise crítica, olha aquilo ali, tipo, nossa, será que eu realmente confio nisso aqui? Tipo, vamos procurar na internet, ver se alguém está falando mal disso aqui, mas vamos ter certeza de que a gente está conectando dos lugares corretos para, enfim, não acabar ali com um problema muito maior do que o problema que você está tentando corrigir, sabe? Com certeza, às vezes você pega uma referência ali, foi empresa tal que construiu essa API ou essa biblioteca, vou confiar porque ela é muito famosa. Não, tem muitas bibliotecas, muitas funcionalidades aí, né, de referências importantes e reconhecidas que também tem vulnerabilidade. Todo mundo pode ter algum problema, alguma vulnerabilidade, então é importantíssimo. Em relação à API, como que eu identifico vulnerabilidades nessa parte? Existe um teste específico? Como que funciona? Porque quando a gente fala de bibliotecas terceiras, a gente pensa na análise de composição de software, mas a API me vem essa curiosidade de ter se é alguma coisa similar. Sim. Eu acho que o que faria mais sentido, assim, seria um teste de pentest mesmo, para você validar ali, tipo, os pontos positivos e negativos e fazer um comparativo para ver se realmente esse risco a gente vai comprar, sabe? Tipo, vamos, beleza, a gente está ciente desses riscos, mas não tem nada extremamente grave, vamos conectar mesmo assim, ou não, a gente não quer aceitar esse risco, por menor que seja, ou tem algum risco super grave e você fala para a empresa, tipo, precisa dessa correção. Eu acho que enfim, você pode fazer outros testes menores, mas eu acho que você partir de um ponto onde você tem um conhecimento, assim, tipo, geral de como tá, antes de você fazer qualquer tipo de conclusão de, não, a gente vai comprar esse problema e tudo mais, eu acho que é o melhor dos mundos, assim. E em relação a também a questão de, aí partindo como desenvolvedor, perguntando assim, construir aplicação segura, a gente pensa em escrever um código seguro, né? Isso acho que é fundamental, porque a gente sempre fala muito de testes, mas o teste muitas vezes pode passar alguma vulnerabilidade, então é importante pensar já em escrever código seguro e fazer um design, né, um design
levantar os requisitos de segurança da aplicação. E isso é algo que acontece também no Mobile Security, essas pré-etapas que a gente também pensa dentro das etapas de uma construção de software web, uma aplicação web, no caso, por exemplo, modelagem de ameaças. Essa foi uma pergunta também do Thiago, que ele trouxe, e no Mobile Security a gente realiza modelagem de ameaças? Sim, sim, tem a questão de modelagem de ameaças, tem o levantamento de requisitos, tem a gente, enfim, fazer levantamento de tudo que você precisa para entender também qual é a superfície de ataque, você entender quais são as melhores formas de mitigar. Acho que quando a gente está falando de desenvolvimento seguro para mobile, a gente pode colocar até algumas ferramentas dentro desse escopo, tipo o SAST, Dash, voltado para mobile. Tem a questão do RASP também, que ele vai agregar com anti-routing, com anti-emulator, enfim, com uma série de proteções, assim, até code obfuscation, que faz muita diferença lá no final. Eu vejo que a maioria dos apps hoje em dia não faz uso de ferramentas assim. Muita gente acha que só porque é um app mobile não precisa ter tanta segurança assim, mas pelo contrário, tem e precisa de segurança tanto quanto qualquer outro. E hoje em dia, muitas empresas que não são bancárias também estão se aderindo a colocar todas essas ferramentas dentro de uma esteira, né? Então, SAST, Dash, a questão do RASP. Então, acho que sempre vale a pena deixar para dar uma olhadinha nisso também. A questão de cuidados com SDK, de APIs, como a gente tinha comentado, acho que são pontos bem importantes de você ter em mente, assim, que, putz, se eu olhar isso aqui, tenho garantia de que isso, desde o processo de desenvolvimento seguro que a gente está construindo com o programa de SAST, de Dash, até eu conectar em alguma coisa, já vai ter um pouquinho a mais de segurança, né? O nosso nível de maturidade de segurança vai estar melhor. Questão de fazer code review, análise de código seu, do seu time, de outras pessoas também, ou de algum coleguinha que está ali precisando de ajuda e que ele não sabe, eu acho que sempre vale a pena. E eu acho que também as próprias recomendações das linguagens, né? Porque geralmente cada linguagem tem as suas especificações voltadas para a segurança. E sempre está escrito, tipo, a gente prefere que você faça desse jeito, acaba sendo mais seguro se você realizar desse jeito. E tem muita gente que não tem tanta visibilidade disso. Então, acho que quando você está desenvolvendo, esse é um dos pontos também de atenção que as pessoas deveriam ter. Legal, legal, que você aborda todas as etapas, né? Desde da etapa ali do Dash, também codificação segura, que é isso que a gente aqui no podcast a gente sempre fala dentro da cultura, né, de AppSec, é você pensar em segurança durante todas as etapas, não só como atividade, mas como um processo contínuo. E é isso que você falou, que também acontece nesse ramo mobile. E, bom, e a questão que eu acho que fica também é cultura, né? A cultura de segurança dentro do desenvolvimento de aplicações mobile, que também é fundamental. Você tem também percebido isso? Como que é a sua percepção em relação à cultura de segurança aí no universo mobile? Sim, eu acho que também é tão importante quanto, né, a gente ter também programas de Security Champions voltados para mobile. O mobile, ele abrange tudo que os outros ambientes também precisam. Então, a gente tem linguagens específicas, a gente tem programas de SAST, de Dash, então a gente tem esteiras que estão realizando o mesmo tipo de trabalho, só que o final é um ambiente diferente. Então, acho que da mesma forma como várias coisas são conduzidas justamente para essa parte de web e tudo mais, a gente também pode construir para a parte de mobile. Então, quando criar um programa de Security Champions, ali a cultura de segurança também fazer questão de incluir alguns times ou fazer específico para esses times. Acho que até é uma boa ideia aí para alguém que estiver ouvindo e estiver pensando em como criar isso fora daquele ambiente comum e tudo mais. Sempre tem mais gente que precisa disso, não tem tanta coisa para mobile também, então é importante trazer esse cenário para todo mundo, né? E como você disse, é uma etapa contínua, né? Tipo, não é alguma coisa que você vai chegar e do dia para a noite vai estar tudo perfeito. A gente gostaria, mas infelizmente não é bem assim. Aos poucos vai se construindo um melhor cenário ali, um cenário mais seguro desde a etapa de desenvolvimento até a gente fazer a entrega no release final. Com certeza, isso que você falou, processo contínuo e sempre pensar em segurança durante todas as etapas. E quando a gente fala de aplicações mobile, a gente pensa em usuário e também pensa agora nas empresas. Tem empresas que necessitam, né, elas precisam de aplicações mobile para, por exemplo, realizar funções internas. Então, essa aplicação mobile ela também tem tanta questão de dados de um usuário quanto também de dados de uma empresa. Imagino que no Nubank é uma aplicação mais voltada, por exemplo, a usuários, mas
em relação a aplicações que são mais para empresas, existe alguma diferença assim dentro de alguma lógica aí de segurança, dentro de algum processo para, sei lá, talvez aplicações, talvez os requisitos de segurança mudem por conta dessa mudança de público? Existe isso ou eu estou viajando? Não existe muito isso, mas eu acho que nesse caso vale até mais você dar prestar mais atenção na questão de armazenar dados. Porque geralmente, se você está fazendo um produto interno, quer dizer que você vai guardar muito mais dados de funcionários, dados da empresa, dados dos equipamentos, enfim, de tudo que você tem ali que você está mexendo. Então, acho que é de extrema importância você tomar bastante cuidado sobre o que a gente está construindo, o que a gente está, enfim, o que a gente está criando e quem pode acessar isso. Então, tomar cuidado com a questão de base de dados, de quem acessa, a questão de fazer gerenciamento ali mesmo de grupos de acesso, níveis de acesso e deixar bem certinho do que cada pessoa vai ser capaz de ver e de alterar. Eu acho que esse é um ponto bem importante nesse caso. E em relação aos desafios que você enfrenta diariamente, assim, quais são os principais dentro da área de mobile security? Acho que justamente essa parte mais voltada para pessoas que tentam bypassar algumas proteções de segurança, sabe? Porque isso não é tão comum assim, mas sempre tem um ou outro que tem essa curiosidade, enfim, é uma coisa que tem sido bastante discutida atualmente. Além das correções de segurança que a gente sempre faz voltadas para o ASP Top 10 mesmo, eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo tem e todo mundo está ali estudando todo dia para conseguir construir as melhores ferramentas para que isso não aconteça. Total. Eu acredito que a gente já está caminhando para o final, mas antes disso, a gente queria saber quais são os materiais que você utiliza de apoio, quais são as fontes que você consulta no dia a dia, porque, como comentou, né, existe pouca referência além da WASP. Então, é importante que o público que agora, que imagino que seja mais curioso, assim como que queira aprender mais, saiba aí de alguns tópicos que talvez, fontes, no caso, né, que possam complementar ou ajudar para aprofundar sobre o estudo desses temas. Eu tenho alguns livros que eu gosto muito. Eu geralmente estudo mais por livros, é o que eu prefiro. O Mobile Hackers Handbook, iOS Hackers Handbook, Android Hackers Handbook, e o Hacking Android e Hacking iOS, acho que são livros assim que eles são bem completos, então eles mostram desde você fazer um processo de construção de alguma coisa seguro, por que isso é seguro e como que a gente quebra essas camadas de segurança. Eu acho que são livros bem completos, assim, bem interessantes. E para quem tem vontade de começar assim, na parte de mobile security, eu recomendo os canais da Maddie Stone, que ela, eu não sei se ela é estadunidense, mas ela tem vários conteúdos assim, bem completos sobre como fazer engenharia reversa do zero, e você consegue aprender e acompanhar muito fácil com uma forma didática dela. Então, eu super recomendo. Tem alguma comunidade ou espaço em que pessoas conseguem também trocar material, enfim? Eu não conheço. Se alguém conhecer, inclusive, eu estou Olha, a gente tem a aceitando. oportunidade de ouro de começar uma comunidade para mobile security. Isso é importante, construir, Com porque imagina certeza. essa dificuldade que você, as dificuldades, desafios que você passa diariamente, outras pessoas devem passar também, né? Ainda mais que Sim, como você comentou, né? Um mercado que está crescendo, então todas as empresas hoje querem ter aplicativos, então, e todos os aplicativos vão precisar de segurança em algum momento, né? Pelo menos vão sim, perceber essa necessidade, porque a segurança não é um benefício, nem é uma função, ela é uma necessidade, tem que ter segurança, né? É bom sim. deixar claro. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a Daiane Santos, mas os nossos ouvintes podem, então, usar as nossas redes, Twitter, LinkedIn, para trazer comentários sobre o episódio de hoje, compartilhar, enfim. Em nosso blog, como comentei, você encontra muito conteúdo como esse. Daiane, você tem alguma dica final? Quer compartilhar algum blog seu, algum contato seu? Enfim, essa é a parte de fazer seu jabá. Tá, na parte de dica, tipo, eu sei que as coisas são difíceis, mas vai até o final. Eu acho que esse é o único jeito de conseguir as coisas, eu não tenho muito para falar além disso. E de recomendação, eu gostaria de deixar meu GitHub só. Lá eu tenho vários passo a passo sobre a parte de mobile também, tudo em português e desenvolvimento seguro. Que eu acho que quando a gente escreve em português, a gente acaba alcançando um público que não tem material em português disponível, né, para mobile security, tem pouca coisa, então eu sempre tento deixar tudo em português. E quem quiser, enfim, tá lá.
E muito obrigado pelo convite, obrigado por quem estiver ouvindo a gente. Eu que agradeço, eu visitei já seu GitHub, ele já até deu uma estrelinha lá, porque, assim, tem conteúdos... Eu também estou aqui para reforçar a recomendação, gente, visitem ali os repositórios, e, enfim, fica também meu agradecimento aí por você ter aceitado o convite, e obrigado aí, pessoal, por vocês terem acompanhado até aqui, e espero vocês na próxima.